Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Muito bom estarmos com vocês com o programa Ensinos de Jesus. É sempre um grande privilégio estarmos aqui e hoje nós temos a companhia dos nossos amigos aqui de programa para que nós possamos fazer um programa segundo o desejo de Deus e também aquilo que Deus permitir que nós façamos. No programa de hoje nós temos um tema que ele é muito determinante para a vida espiritual. Nós vamos falar sobre o dízimo hoje. E esse assunto, para trazer esse assunto, eu quero aqui apresentar os meus amigos de programa, que todos os dias que gravamos estão aqui conosco. E é um privilégio ter todos eles conosco. Primeiro, a doutora Priscila, ela que sempre está junto conosco aqui nas leituras, nos comentários. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marciel? Tudo bem, pastor, Fábio, aos ouvintes e telespectadores. Sejam todos muito bem-vindos para aprendermos um pouquinho mais sobre o dízimo, hoje, na nossa lição. Muito bem, ao seu lado, doutor Fábio, ele que é o homem que cuida das técnicas aqui em todos os aspectos. Se você está ouvindo o programa, se você está vendo o programa pelo YouTube, sabe que ele se esforça muito para que você tenha a melhor qualidade possível. Tudo bem, Fábio? Bem, Marciel, como estamos? Mais uma semana. Que bom podermos estar aqui para falarmos mais da palavra de Deus. Queria agradecer a todos aqueles que nos acompanham pelas rádios e também pelo nosso canal do YouTube. Convidar a todos para se inscrever aí no nosso canal, @IASDGuaíra. Lá nós temos os conteúdos aí disponível, além dos nossos estudos, os conteúdos disponíveis aí da Igreja Adventista Central de Guaíra, que nós representamos aqui. Então, fica o convite a todos os amigos aí para curtir a nossa página lá, ativar o sininho para receber as notificações. Nós podemos aí, então, poder aí conhecer mais do que a gente faz aí e sempre passando a palavra de Deus à frente. O programa Ensinos de Jesus ele é uma parceria entre todos aqueles que trabalham aqui nesse programa. Todos nós trabalhamos aqui de forma voluntária, mas nem por isso nós deixamos de fazer o mais profissional possível. Nos comentários bíblicos nós temos aqui a presença do pastor Jorge Duarte. Ele que é pastor da Igreja Adventista aqui para a nossa região. Região esta composta de diversas cidades: Guaíra, Mercedes, Pato Bragado, Marechal Rondon, e os patrimônios os patrimônios que existem próximos, também todos são cobertos pelo trabalho do pastor Jorge Duarte. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Marcial, alegria estarmos juntos, os amigos ouvintes, sempre é um prazer estarmos aqui para participarmos do programa Ensinos de Jesus. Eu sou Marciel Barbosa Lobato, sou diretor do programa Ensinos de Jesus e agora nós vamos ouvir o prefixo do programa e já voltaremos com o estudo da Palavra de Deus. Se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando.
vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus Muito bem, estamos de volta com o programa Ensino de Jesus. Você ouviu uma linda canção que é o prefixo do programa e a nossa grande esperança, volta de Jesus. Convido você a orar conosco agora, onde você estiver, como estiver. Maravilhoso Deus, obrigado pelo teu grande e eterno amor para com cada um de nós. E pedimos a tua bênção, a tua presença agora na vida deste amigo, desta amiga que está orando comigo. E abençoe-nos para que, ao estudarmos a tua palavra neste momento, possamos entender, venhamos entender e praticar, sermos um mordomo, um administrador fiel dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Nos abençoe, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no programa de hoje nós temos alguns objetivos para que você aprenda um pouquinho mais sobre o dízimo. Será que o dízimo é só dinheiro? Será que quando nós falamos em devolver o dízimo, nós só estamos falando de recursos financeiros? Será que, além do dízimo, nós devemos entregar mais alguma coisa ao Senhor? Será que eu posso determinar qual é o percentual que eu vou devolver de dízimo na igreja? Será que o dízimo que eu devolvo na igreja, ele deve ser administrado pelo pastor da igreja? Tudo isso nós vamos aprender hoje no programa Ensinos de Jesus com o tema o dízimo. Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. É Ele quem nos deu tudo. É Ele quem nos dá tudo. E é Ele quem nos dará tudo. Por isso nós temos para com Deus uma dívida. Dívida esta que deve ser quitada com aquilo que nós devolvemos a Deus, seja recursos, seja tempo, seja saúde, seja cuidado com os pobres, seja amor com as pessoas. Tudo isso está englobado dentro do tema de hoje. Pastor, para que nós entendamos por que nós devemos fazer tudo isso que eu acabei de falar, e não só devolver financeiramente, como é que Deus manifestou o seu amor por nós? Muito bem, Marciel e amigos ouvintes do programa. Primeiramente, precisamos entender que quando devolvemos o dízimo, é um ato de obediência, né? E num próximo estudo nós vamos ver sobre ofertar, que é um ato de gratidão. Então, para entender por que devemos devolver a Deus, dar a Deus, a palavra de Deus em 1 João 4,9 nos dá a resposta. Nós nos espelhamos em Deus, o que Deus fez, e aprendemos com Ele, e a nossa resposta é baseada no que Ele fez por nós. Vamos ouvir na voz da Priscila. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então Deus, Ele entregou o que havia de melhor. Na verdade, é uma entrega. Quando Deus, o Pai, entregou Jesus, é uma combinação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e uma das pessoas da divindade veio aqui dar a sua vida para nos salvar. É uma entrega de amor, né? A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que deu o seu Filho unigênito. Então, Marcial, Deus manifestou amor por nós. Ele na prática, e é muito forte isso, né? Alguém morrer por amor a inimigos, até podemos dizer. Pastor, uma segunda questão aqui. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu adquiri isso, eu tenho aquilo, né?
foi com o meu esforço, com a minha vontade, né? Tudo isso eu ouço. Por outro lado, de vez em quando eu vejo algumas frases, não tanto em carro quanto em caminhão, diz assim, ó, nunca foi sorte, foi a mão de Deus. Sempre foi Deus. É maravilhosa essa frase, né? Isso, assim, me deixa feliz em saber que ainda há muitas pessoas que reconhecem que Deus é que faz por eles. A pergunta que eu te faço é: o que é que Deus faz para os seus filhos? É maravilhoso pensar nisso. É tão bom saber que existe um Deus, um Criador. E a Bíblia, ela tem um texto muito forte em Deuteronômio capítulo 8, o verso 17 e o verso 18. E responde exatamente a sua pergunta, Marcial. O amigo ouvinte pode ficar atento a essa resposta, anotar aí. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, isso é meu, né? Fui eu que consegui, claro que você trabalhou, mas foi você mesmo? Vamos ouvir o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus nos responde, como ela responde? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. A resposta está aí. É Deus que nos dá força. Ele dá sabedoria aos seres humanos. Eu ainda, quando viajo de avião, admiro muito ainda a máquina, o avião, né? É incrível. Agora, fico pensando, isso é seguro? Como é que foi construído? E Deus deu inteligência e sabedoria ao ser humano. Eu lembro uma ocasião, eu trabalhei no Mato Grosso, lá perto de Cuiabá, em Cáceres, e fui convidado para visitar um médico que sofreu um acidente vascular, né? Cerebral, na verdade. E descobri que aquele médico era ateu. Um homem poderoso, rico, na cidade, muito importante. Mas era ateu e sofreu então paralisias. E agora eu estava diante de um ateu, um pastor, e aquele homem, perguntei se eu podia orar. Ele não conseguia responder, mas eu vi as lágrimas descer ali. Eu orei com aquele homem poderoso, rico, mas numa cadeira de rodas, incapaz, limitado, porque assim nós somos pó. Então, se Deus não nos der energia, se Deus não nos der forças, se Ele não nos der a vida, nós não somos nada. Então, seja grato a Deus. A gente é convidado, você disse assim, de frase em para-choque de caminhão, em para-brisa, né? Existe uma frase que parece muito, Deus é fiel. Mas eu desafio você a colocar no seu carro, eu sou fiel. Eu não vi essa frase ainda. E queria desafiar você a pensar, eu sou fiel, sou grato a Deus. Deus me convida para ser Deus quer ser meu sócio. E quando Ele convida, nós vamos ver nesse estudo que Deus quer nos abençoar. Essa é a grande verdade. Muito bem. Existem algumas razões, pastor. Por que Deus, então, tem o direito sobre nós e os nossos bens? Alguma razão específica ou algumas razões específicas para isso? Muitas razões. E é bom de se dizer que Deus não pede aquilo que nós não podemos dar. Como eu já disse, Deus quer ser o nosso sócio, ou que nós sejamos sócios dele, né? E uma das razões, nós vamos ver aqui no Salmo 24, verso 1, e depois também no Salmo 50, verso 10 e 11, ali dá algumas razões para que nós confiemos em Deus, para que nós venhamos devolver a parte que Deus nos pede, como gratidão, como fidelidade. Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz, quais algumas das razões. Salmo 24:1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, e o mundo, os que nele habitam. Então, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Por quê? Vamos ouvir Salmo 50, verso 10 e 11. Então, a terra e tudo que nele habita, a Bíblia é clara, pertence a Deus. Se nós pensarmos que daqui a 100 anos, ninguém de nós aqui, dos amigos ouvintes, daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos vivos. Nós somos passageiros nessa terra. Vivo nesta terra. Nesta terra. Não, você não vai estar vivo nessa terra, eu tenho certeza. Mas eu creio que Jesus volta antes. Amém, né? Amém.
O que o Salmo 50, verso 10 e 11 nos diz? Pois são todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Então, o texto que nós vimos, Deus diz: a terra é minha, os habitantes da terra são meus, os animais são meus. Por que são dele? Primeiro, ele é o Criador. Essa é a primeira razão. A cena que a gente viu esses dias, você deve ter visto também, da Terra, os astronautas indo em direção à Lua, aí, o Artemis 2, né, a espaçonave. A imagem da Terra com os equipamentos que temos hoje ficou tão bonito, tão lindo. Eu fiquei imaginando que coisa linda, maravilhosa, né? E hoje eu estava no meu dentista também, e ali de boca aberta, o dentista trabalhando, e tem uma televisão em cima e aparecendo algumas cenas. Você já foi no dentista? É muito legal você olhar para o céu nessa hora, não no olho do dentista, né? E aparecia na televisão umas cenas, coisa mais linda do oceano. Eu fiquei pensando, que imagens. E quem criou tudo isso? Veio do acaso? Então Deus é o Criador. Outra coisa, além de Criador, Deus é o mantenedor. Então, isso não é uma explosão, isso não veio de um acaso, né? Outra coisa, outra razão especial. Quando olhamos para Jesus Cristo, a história da redenção, Deus é o Redentor, Ele é o nosso Salvador. E então nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Ele que nos dá vida, Ele que nos criou, Ele que nos salva em Cristo Jesus. Pastor, eu vejo aqui que são motivos que nós, como seres humanos, devemos entender que tudo isso Deus faz por nós. Marcial, imagine um AVC. Um AVC estoura um vaso sanguíneo no cérebro humano, né? Pequenininho, vaso, né? Minúsculo. E para tudo, acabou. Né? Então, nós estamos a um fio de cabelo de perder a vida, sempre, né? Mas temos um Deus maravilhoso. Isso é fantástico. Criado à imagem e semelhança de Deus. Não foi um macaco, não vemos macaco, uma ameba. Imagem e semelhança de Deus. Então, gratidão. E quando nós estudamos o corpo humano, ele é fantástico, né? Cada coisa tem uma engenharia total por trás daquilo. Para esse dedinho se mexer, tem todo um processo no meu cérebro que vai, que passa. E assim você vê hoje o ser humano tentando fazer os robôs, né? Os robôs, eles ainda não sequer têm essa... É tão importante detalhes da vida, né? E hoje, você falar de uma pessoa que não crê em Deus, um ateísmo hoje é considerado praticamente uma ignorância. Uma pessoa sem estudo, porque quem realmente conhece de física, de química, de biologia, não tem como negar. Sabe que nada pode ter vindo do acaso. Não tem como negar. Então, assim, você pode pegar os agnósticos da vida que falam, não, beleza, não tem ninguém mexe com a gente onde a gente está aqui, só que ele sabe que do nada não tem como ter vindo. Seria bem mais fácil acertar na Mega Sena do que... Não, eu vi as probabilidades... Eu vi um estudo de probabilidades. A probabilidade comprova a existência de Deus, porque segundo a probabilidade, o que não pode ser medido, né, ser calculado é improvável. Se é improvável, não existe. Não pode existir. Então, assim, para ter a formação de uma camada da atmosfera ali, tem que ter uma congruência que, somando-se ao acaso, é improvável acontecer. Uma camada da atmosfera. Imagina a vida, né? E se nós pensarmos no planeta Terra, na possibilidade da Terra, vida, porque em outros planetas aqui próximo de nós não tem vida. E é impossível viver lá. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, enfim. Então, a combinação, e agora com a ida dos astronautas há pouco tempo atrás à Lua, né? Deram essa voltinha, eles ficaram encantados, né? E um deles lá, ele expressou a sua crença em Deus, né? Isso é muito profundo. Então, quem viaja no espaço, quem olha para o universo, não duvida de Deus. Outra coisa interessante aqui, pastor, quanto a um Deus redentor, né? Exatamente. Nós precisamos lembrar que quando o homem foi criado aqui neste
Deus primeiro cria o mundo, depois cria o homem, e ele coloca todas as coisas necessárias para que não só o homem, mas como as demais coisas que ele criou, vivessem em harmonia e tal. Mas o homem, ele acaba falhando e aceitando com que Satanás dominasse esse mundo. E esse amor tão grande, quando o homem falhou, Deus, ele assumiu o erro do ser humano, ele aceitou assumir. E ele vem aqui dar a vida. Isso é fantástico. Esse é um amor que não se mede, amor ilimitado, nós podemos chamar isso, né? E uma frase que me chama muita atenção é a frase que Jesus disse quando estava lá na cruz: está consumado. Esta frase, ela me chama demais a atenção, porque aquilo foi uma expressão de que Cristo falou: eu cumpri com o meu papel de redimir o ser humano. A conta foi paga. A conta foi paga. Agora só depende de nós agora. Algumas pessoas dizem assim: se Deus quiser. Amigo, amiga, Deus já quis há muito tempo. É se você ou se eu quisermos aceitar. Porque esse é o livre-arbítrio. Eu ouvindo o pastor pregando esse final de semana, ele disse assim: Deus tem um ponto fraco. Não sei quantos ouviram. Deus tem um ponto fraco. Qual é o ponto fraco de Deus? Deve ser o amor ao ser humano. É o livre-arbítrio que ele nos deu. Ele pega em nossa mão e ele permite você soltar da mão dele ou não. Esse é o ponto fraco de Deus. Deus é todo poderoso para não deixar soltar. Mas ele dá essa permissão. Claro que não. Deus não tem ponto fraco nenhum, mas é a permissão que ele dá, né? Mas basicamente, Marcelo, então, o que você e o pastor falou, Deus tem direito sobre nós, porque ele é criador, ele é mantenedor e ele é redentor. É o salvador, né? Essas três situações juntas. Então, acho que é importante que nós saibamos. E se nós pensarmos... Ele criou, ele mantém e ele redimiu. E se nós pensarmos em salvação, nós temos esperança. Esperança da vida eterna, né? E essa vida só é por causa de Jesus. Senão por essas razões, né, já está claro, o Fábio até falou, o fato de Deus ter direito sobre nós, né? São três grandes razões. Mesmo que você, ouvinte, não creia, mesmo que você não queira, não tem para onde fugir, né? Isso porque o oxigênio ele dá para todos. A chuva é para todos. A vida é para todos, né? Sol, né? Tudo isso. Mas, pastor, aí eu tenho uma pergunta assim. A Bíblia, ela determina, ela diz exatamente quantos % é que eu devo devolver das minhas rendas para Deus? Eu posso fazer uma promoção, ou eu posso, assim, esses dias eu vi num Reels do Instagram, eu acho que deve ter sido alguma brincadeira que fizeram, mas estava assim, num templo, estava lá, hoje o dízimo está em promoção, 5%. Eu espero que seja a inteligência artificial que tenha feito, porque eu pouco entendo disso, então eu não posso dizer que é realmente. Mas pensa bem, pastor, o que a Bíblia diz aí? Se pode ser 5, pode ser 2, pode ser 3, eu posso escolher isso, não? Semana passada, alguém que talvez não entenda muito desse assunto, mas queria ser fiel a Deus, disse uma frase assim: lá em casa nós decidimos, em família, devolver 15% de dízimo das nossas entradas. Nem 5 e nem 15. Vamos ouvir o que a Bíblia diz? Aqui em Levíticos 27, verso 30, Priscila. Também todos os dízimos da terra, tanto os cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Marcel, a Bíblia diz todas as dízimas. Você é um empresário de sucesso, né? Graças a Deus. O que essa palavra dízima te lembra? Se você for procurar no dicionário, dízimo vai dizer 10%. Interessante que Deus, ele colocou um limite. Ele não pediu para você devolver... É a 10ª parte. Devolver tudo. Na verdade, Deus pede uma entrega total, sim, mas... na prática ele pede 10%. Por que ele pede esse 10%? Deus é pobre? Deus precisa disso, Marcel? Bom, se ele é o Criador, é o mantenedor, foi o nosso Redentor, é aquele que nos dará a vida eterna, imagina se ele precisa dos meus míseros 10% daquilo que eu obtenho de renda. Deus não precisa.
Ainda que você fosse o Bill Eike Gates. Batista da vida. Eike Batista não, que já foi, mas ainda que você fosse um Zuckerberg da vida, seria insignificante os seus 10%. Esses dias, acompanhando, eu estou falando hoje da Lua, né, da viagem do homem à Lua, e uma das razões que eles estão querendo explorar a Lua em 2027, 2028, é o plano, né? Disseram que lá tem alguns minerais raros, e um deles é um dos elementos químicos lá, é o hélio, gás hélio, né? 3 ou 4, e eles devem fazê-lo virar líquido e trazer para a Terra. Um quilo daquilo, 35 milhões. E tem muito na Lua. Quem é o dono da Lua? Quem é o dono de Marte? Quem é o dono de Júpiter? Quem é o dono de tudo, né? Então, Deus, ele não precisa, mas ele quer que a gente, você e eu, participemos. Ele quer ser nosso parceiro, nós não somos donos. Lembra de Adão e Eva? Deus colocou no Jardim do Éden muitas Entregou coisas. administração total para eles. Mas Deus colocou um limite. Mas você sabe que as pessoas colocam o dízimo talvez como um pagamento para salvação. E um fardo, às vezes, alguns Não, vou pagar o dízimo aqui porque preciso pagar. Porque eu estou ajudando a Deus aqui, a ele fazer a obra dele. Né? Então, a pessoa meio que paga para... Né, não difere nada das indulgências que a igreja vendia antigamente. Quem faz isso? Né? Dízimo, na verdade, é um reconhecimento da soberania divina. A questão, você faz por amor a Deus, e óbvio, você quer ver a obra de Deus seguindo. Né? Tem coisas que são diferentes. Por exemplo, uma babá, ela cuida do seu filho, ela gosta, ela ama seu filho, mas ela cuida do seu filho por quê? Porque chega no final do mês, ela vai receber o dela. Se você não pagar, ela não vai cuidar do seu filho. Entendeu? E já você não. Você cuida do seu filho por quê? Amor, né? Por amor. Então, é mais ou menos. Afinal de contas. Sangue, né? Sangue do meu Então, assim, não tem muita, né? A gente tem que entender a diferença disso aí. Afinal de contas, dízimo é pagamento ou é devolução? O que é, afinal de contas? Eu entendo como devolução e não pagamento. Então Deus, ele é um sócio. Eu estava falando de Adão e Eva, e Deus os colocou no Jardim do Éden, muitas plantas, frutas, para que Adão não se achasse o dono. Deus disse, olha, você pode comer de todas, tem 2 árvores especiais, uma delas chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Adão devia saber que ele não era o dono. Essa árvore colocava um limite. Então o dízimo é um limite. Deus diz, você não é o dono, você é o mordomo. Você deve administrar o que eu vou colocar nas suas mãos. Foi falado aqui tempo, né? E Deus pede um sábado para guardarmos. A gente tem que ter um momento a sós com Deus durante a semana. Talentos, nós não devemos trabalhar só para ganhar dinheiro, para manutenção, mas devemos dedicar-se a Deus também. O que mais? Os nossos tesouros, que são os recursos, e Deus pede uma 10ª parte. Ele pede um pouquinho mais, mas aí ele deixa livre, que a gente vai ver no próximo programa. Muito bem, nós vamos agora ouvir uma bela música e já voltamos para responder algumas outras questões. Por exemplo, qual é o destino dos dízimos? Então, os dízimos que eu devolvo na minha igreja, para onde eles devem ser alocados? Deus te livrou de um acidente que você nem viu. Era a mão de Deus ali. Aquele dia que você chorou, mas insistiu. Era a mão de Deus ali. Quando a prova foi difícil, mas você sorriu. Era a mão de Deus ali. Mesmo quando em meio à dor você não desistiu. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali.
intransponível que enfim se abriu. Era a mão de Deus ali. Aquilo que era impossível, mas que se cumpriu. Era a mão de Deus ali. Aquele sonho que se transformou em frustração. Era a mão de Deus ali. Aquele sim tão esperado que virou um não. Era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Aquele sermão que te tocou profundamente, aquela canção que falou ao seu coração, aquele abraço apertado, aquela mensagem de celular. Aquele sorriso que te fez sorrir também. Aquele amigo que está sempre presente. Foram momentos e pessoas que Deus usou para te mostrar que Ele está aí, do seu lado. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus te guardando e cuidando de ti. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus ali. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, era a mão de Deus Estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Queremos agradecer a todos vocês. Continuam conosco aí, nos ouvindo pelas rádios espalhadas aí pela nossa região. Rádio Mercosul 91.7, Rádio Tom FM 104.3, ambas de Guaíra, Rádio Icaraíma 94.7, Rádio Mercedes 87.9 e Rádio Pato também 87.9. Sejam todos muito bem-vindos e eu convido para que fiquem mais alguns minutos conosco. Muito bem, hoje nós estamos falando sobre o dízimo, e o dízimo muitas vezes é mal interpretado. Por que ele é mal interpretado? Porque muitos dos pastores, eles não administram o dízimo como deveriam administrar. O dízimo ele não deve ser para benefício próprio do pastor. Ao contrário, o dízimo deve ser usado para benefício próprio da evangelização. Pastor, a Bíblia diz qual deve ser o destino dos dízimos? Sim, nós vamos encontrar na Bíblia aqui, amigo ouvinte, Marcial e os demais aqui no programa, orientações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus não mudou, algumas pessoas acreditam, Novo Testamento é outra história. Não, Deus não muda. E nós vamos ver aqui alguns textos em Números, capítulo 18, verso 21, e 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, e depois Malaquias. Priscila. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, no Antigo Testamento, fica claro esse texto aqui de Números 18, 21, que os dízimos era para a manutenção dos filhos de Levi. Eles eram sacerdotes. Lembrando que lá no Antigo Israel, no Antigo Testamento, eles não receberam herança, eles não receberam terras. Então, a herança deles era o Senhor. E Deus os mantinha através dos dízimos. Novo Testamento, 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, no Novo Testamento, a continuidade da igreja é que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. E em 2 Coríntios 9, verso 8, Paulo fala que ele recebia salário. Vamos ver esse texto? É bem interessante. Paulo, ele recebia salário para pregar o Evangelho. Ele está reclamando de uma igreja que não está sendo fiel. Então,
É interessante ver como o método que Deus escolheu, e Ele quer que nós participemos da pregação do Evangelho. Deus podia fazer chover-ouro aqui, Jesus mandou jogar uma rede, e 153 peixes grandes num segundo, 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. Deus teria outras maneiras, outros métodos para a pregação do Evangelho? Teria, se Ele quisesse. Mas Ele escolheu o dízimo. É o que Paulo fala aqui. 2 Coríntios, pastor? Isso, 9, verso... na verdade é o 11, verso 8. 11, verso 8, diz assim: Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Então, despojei outras igrejas, recebendo o salário delas para poder servir. E Malaquias, capítulo 3, verso 10, é bem interessante. Aonde devemos levar os dízimos? Qual é a promessa que Deus faz para nós? E Deus, Ele é fiel. Ele quer que você seja sócio, e Ele vai cuidar. E Ele trabalha mais do que eu e você. Deus trabalha dia e noite. Ele manda, não descansa. Ele dá chuva, o que mais? Sol, a terra, enfim. A terra é minha. Não, na verdade não é tua, é de Deus, né? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus diz: tragam todos os dízimos aonde? Casa do tesouro. Ô Marcial, onde é essa casa do tesouro? É a igreja, né, pastor? Igreja, né? Exato. Você não deve dar o dízimo lá na rua. Porque dizimar é adoração, faz parte da adoração. Deus não quer o dinheiro, Deus quer o seu coração. Esse é o objetivo. E quando eu dizimo, Deus está arrancando do meu coração um negócio que chama-se egoísmo. É isso que Deus quer arrancar, né? No Novo Testamento, em Mateus 23, reforça essa ideia. Algumas pessoas dizem: no Novo Testamento não, o dízimo foi abolido. Não é verdade isso. O que estava acontecendo era uma atitude errada, e Jesus está corrigindo aqui no Novo Testamento. Mateus 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então vocês devem a lei, obedecer o amor, a fé, porque eles estavam falhando, porque não basta só devolver o dízimo, querer comprar a igreja, talvez algumas pessoas, né, comprar as bênçãos. Então vocês devem fazer estas coisas, o amor, a fé, e sem omitir aquelas. Aquelas o quê? Eles devolviam um dízimo fiel, do endro, até da cebolinha, continue sendo fiel nisso. Sem omitir aquelas, né? Então é muito importante. E igreja não é comércio, igreja não é empresa. Esta é a grande verdade. É para a pregação do Evangelho. Muito bem. O que mais nós temos, Marcel? Pastor, eu trouxe aqui uma pesquisa, e quando a gente traz pesquisa, não tem problema de falar, porque está na mídia, né? O senhor citou algo aí que esses recursos devem ser para pagamentos daqueles que vivem diretamente e somente do Evangelho, que seriam os pastores, os ministros, né? Essas pessoas. Aí eu pesquisei aqui, pastor, na internet, quais são os milionários e bilionários da fé no Brasil. Qual o resultado? E se você puxar isso, você vai ficar assustado. Existem pastores com capital de mais de 10 bilhões de reais. Esse é o que está em primeiro lugar. Eu não vou citar nome aqui porque eu não quero ferir o sentimento daqueles que participam dessas denominações religiosas. Mas eu peço que você procure. Você faça o que eu fiz. Você digite aí quais são os 10 pastores mais ricos do Brasil e você vai encontrar. O segundo deles, extremamente famoso também, tem um capital de cerca de 6 bilhões de reais. Se a gente pensar em Jesus, ele sendo rico se fez pobre. Ele nasceu numa manjedoura. Claro que nós vamos encontrar pessoas do Antigo Testamento, Novo Testamento, pessoas que eram ricas. Abraão era rico, Moisés, Jó, enfim.
Mas esses recursos que Deus coloca em nossas mãos é para pregação do Evangelho. Eu não sei como são em outras igrejas, mas como que funciona a questão na Igreja Adventista do Sétimo Dia? A Igreja Adventista tem um sistema, você não quero nem eu falar como pastor. Como é que funciona o sistema na Igreja Adventista? Bom, na Igreja Adventista, a igreja essa que eu faço parte desde que nasci, eu sempre admirei pela forma como a igreja administra os recursos. Não é só o dízimo, mas todos os recursos. No programa de hoje, especificamente, nós estamos falando de dízimo. Mas no programa seguinte, nós vamos falar de oferta. Há uma diferença entre uma coisa e outra aí. Mas eu vou falar só sobre o dízimo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se ela vai fazer um projeto, e nesse projeto é um projeto que é de uma igreja local, por exemplo. Vamos supor que a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui de Guaíra, que há pouco tempo fez uma grande reforma, a igreja pudesse pensar assim, bom, eu vou segurar os dízimos para mim pagar essa reforma. Estaria certo ou errado, pastor? No contexto bíblico. A Bíblia ensina que dízimos têm uma finalidade, manutenção dos levitas, quem prega o Evangelho. As ofertas, lá no Antigo Testamento, elas eram usadas para a manutenção do templo. E nós, adventistas, seguimos exatamente esta orientação. Nós cremos que Ellen White também foi profeta, e ela amplia esse assunto e corrobora com o que a palavra de Deus diz. Na Igreja Adventista, o pastor de uma igreja maior e o pastor de uma igreja menor tem diferença como membro? Tem diferença de salário? Você sabe disso? Sabe me dizer isso? Pastor, eu participo e sempre participei de reuniões da administração da igreja, até mesmo a nível mundial. E você recebe salário, deixa eu perguntar? Não, eu não recebo nenhum centavo. A igreja não te paga? Não me paga. E durante todo esse tempo que eu trabalho para a igreja de forma voluntária, o que mais me chamou a atenção é que os dízimos na Igreja Adventista, eles só servem para poucas coisas. Eles servem para poucas coisas. Pregação do Evangelho, pagamento de pastores e obreiros. O salário que o pastor tem, come, bebe, tem que andar. Parte desse orçamento é destinado à TV Novo Tempo, porque é uma TV que, primeiro, não tem propaganda. Se você procurar no canal aí da Sky, número 31, e outros... Aqui em Guaíra, 27.9, né? Você vai observar que não tem propaganda na TV Novo Tempo. Por que não tem propaganda? Porque ela não vive, ela não vive de propaganda, ela vive sim de doações dos chamados Anjos da Esperança e de recursos que é mandado um percentual para a TV Novo Tempo. Esses recursos também eles são determinados para formação de pastores. Nós temos aqui no Paraná, por exemplo, nós temos a Faculdade Adventista do Paraná, FAP. Aqui próximo a Maringá. Antigo IAP, Instituto Adventista Paranaense. Alguns desses recursos do dízimo também são destinados ali para a formação de pastores, de missionários. Os dízimos que são recolhidos aqui em Guaíra, um pedacinho deles chega até a África, chega até o Japão, chega até... De que forma? Vai para... Nós temos as nossas divisões, né? Nós temos... Vou citar aqui quais são as nossas divisões. Primeiro são missões, associações, união, que aí já comporta... Missão e associação é um território, tá? Dentro de um estado. A união já são 3 estados. Aqui exemplo, no sul, a União no caso Sul, do sul. Aqui no sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Depois de tudo isso, nós temos a nossa administração aqui no Brasil, ela tem a divisão sul-americana. A sede fica em Brasília, né? Que comporta 8 países da divisão sul-americana. América do Sul. Então, os dízimos eles vão chegando até esses departamentos e, por último, ele vai na nossa mãe, que é chamada Conferência Geral. Que composta por 14 divisões, abrangendo o mundo inteiro, na verdade. Você esteve na Conferência Geral, lá na escolha da liderança,
E isso é incrível que o Marcelo está falando, a administração. Se você digitar aí no Google, qual é a igreja mais organizada do mundo? Eu nem vou te falar, digita aí, você vai ver. E procure, você vai, tire as suas dúvidas, né? Uma coisa maravilhosa é que o pastor de uma igreja grande e o pastor de uma igreja pequena ganham o mesmo valor. O mesmo teto, né, pastor? Exato. É uma pequena variação dependendo do custo de um país para o outro, uma região, né? Há uma diferença, por exemplo, aqui no Brasil há uma diferença. Até porque o custo de vida de cada lugar é diferente. Mas só para compensar, você né? Ganhar um salário daqui de Guaíra para você viver em Brasília é impossível. Mas a diferença não é salarial, a diferença é em aluguéis. Sim, é subsídio, vamos dizer assim, né? São subsídios. Outro ponto importante, o pastor adventista, ele é de tempo integral. O pastor adventista não pode ter outros negócios. Certo. Nós não temos, vou venda de carros, abrir uma loja, enfim, é tempo integral, dedicação. Deixa eu fazer uma pergunta interessante que tem muita gente em casa deve estar pensando. O senhor passa em cada igreja para arrecadar, para pegar o dízimo? Como é que funciona? Não, as igrejas temos uma tesouraria eleita pela comissão da igreja, né, onde temos ali pessoas responsáveis que são eleitas. E eles são responsáveis. O pastor nem vê os recursos. Eu recebo o salário. Entra na minha conta, a igreja me paga um salário como um funcionário, um trabalhador. Só que eu sou um trabalhador a serviço da igreja em nome de Deus. Tempo integral. Você me ligar meia-noite, precisar sábado, domingo, esses dias. Eu estava vindo frio agora, esses dias. E domingo à noite, bastante frio. Eu falei, quantas pessoas que nessa hora estão em casa, tranquilo, quietinho, e eu estou aqui. Porque Deus me chamou e eu escolhi, aceitei o chamado. Então, pastor, pense um pouquinho. Às vezes alguns, mas sexta, sábado, feriado, domingo, o pastor está trabalhando. Querendo ou não, ele está ali, né? Então, só para responder a pergunta, pastor, que o senhor fez no início, para onde vai os dízimos na igreja adventista? Esses dízimos, eles são para pagamento de pastores, para pagamento de missionários, para obra missionária, por exemplo, panfletos, folhetos, livros. E ele é determinado não só aqui no Brasil, mas ele é distribuído no mundo inteiro. Hoje, oficialmente, a Igreja Adventista está em 214 países. Amém, né? Amém, né? 214 países. É a igreja cristã que está mais presente no mundo todo. Se você encontrar um pastor adventista rico, não foi da igreja. Não. Ele recebeu alguma herança. Veio de família já, porque o salário adventista da igreja não vai ficar rico. Dá para viver, a igreja cuida bem, isso tem que se dizer, a igreja cuida bem dos seus pastores, dos seus missionários, porque nós temos pastores, nós temos diretor de escola, nós temos outros obreiros na área de saúde, médicos, né? Então a igreja cuida bem, não vai deixar você rico, porque a nossa riqueza, a nossa herança não está nesta terra. Nós temos uma visão de que o nosso reino não é daqui. Pastor, diante de tudo que nós falamos aqui, eu citei alguns pastores bilionários aí, né? Então alguém pode pensar assim, bom, então eu estava devolvendo o dízimo, muitos chamam de pagar, né? Eu estava pagando o dízimo lá na igreja tal, não vou pagar porque agora eu descobri que o líder da minha igreja, o cara é bilionário, então ele não precisa de dinheiro, agora eu posso escolher se eu vou devolver o dízimo ou não. Sobre esse assunto, que diz a Bíblia daqueles que retêm dízimos e ofertas? Vamos a Malaquias capítulo 3 e um texto em Ageu 1, verso 6, Malaquias 3:8. E enquanto a Priscila já vai procurando ali, pode ler, Priscila, depois eu vou comentar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, Deus está perguntando, o próprio Deus pergunta nesse texto, o homem rouba a Deus? E Deus diz, sim, nos dízimos e nas ofertas. E o livro de Ageu 1:6 também é bem interessante, esse texto. Deus está falando, e Deus está falando contra pessoas que eram infiéis. O que ele diz? Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o e coloca-lo numa sacola furada. Então Deus está dizendo aqui, você nem sabe por que vocês não estão recebendo as bênçãos. Porque vocês são infiéis. O Marcel disse, mas eu descobri que meu pastor, minha igreja não está usando corretamente. Amigo, continue sendo fiel, você.
Porque cada pessoa terá um acerto de contas. Se eu não devolver aquilo que pertence a Deus, Deus vai cobrar de mim. Agora, aquele que tem a responsabilidade de administrar o recurso e ele administrar mal, roubar a Deus, ele vai ter um acerto de contas com Deus. Você e eu somos chamados a ser fiéis. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade. Não deixe de ser fiel porque alguém usou mal, porque ele vai acertar com Deus, mas você é fiel. Pastor, Deus tem uma promessa muito especial àqueles que são fiéis e devolvem o dízimo. Que promessa é essa? Isso é fantástico. Aqui em Provérbios 3, 9 e 10, olha que coisa linda. E também depois vamos voltar a Malaquias. E Malaquias tem Deus faz um desafio ali. Malaquias é um desafio. Mas vamos ouvir Provérbios 3, verso 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Honre ao Senhor. Deus está dizendo, honre ao Senhor. Então, pode ser que alguém roube a Deus? Pode ser. Mas você e eu somos chamados para honrar a Deus. E olha o que Malaquias, Deus fala em Malaquias, promessa linda, Malaquias 3, 10 a 12. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. É o 11 também, né? 11 e 12. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma promessa que Deus promete bênçãos. Nós não devolvemos o dízimo para ser abençoado, mas para Deus já nos abençoou. Essa é a grande verdade. Ele promete repreender o devorador. Devorador hoje, eu não sou agricultor, alguém pode dizer, eu também não sou. Devorador é a doença, é o cartão de crédito, enfim, várias coisas pode ser. E se você é fiel, Deus diz assim, eu vou cuidar de você. Essa é a grande promessa de Deus, abrir a janela do céu, derramar bênçãos sobre. E outra coisa linda e maravilhosa, você está honrando a Deus, agradecendo a Deus, sendo fiel a Deus. Essa é a grande verdade, Marcial. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, passou tão rápido, né? Mas eu ainda tenho um último questionamento aqui a fazer ao pastor, e depois dessas respostas dele, nós estaremos ouvindo uma música e encerrando o nosso programa. Pastor, o que é que Deus espera de cada um de nós? O que Deus espera? O que a Bíblia diz, Priscila? Vamos ouvir esse texto. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que Deus espera que você e eu participemos na pregação do Evangelho com alegria, devolvendo o que pertence, dando com alegria, propor no coração, ser fiel. Nós vamos estudar a semana que vem sobre ofertar. Que é ofertar? E esse texto também se aplica a isso. E o último texto está em Atos 17:30. E talvez você não sabia, talvez você não tinha conhecimento. E olha o que a palavra de Deus diz para você e para mim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amigos, Deus estabeleceu um dia em que vai julgar a todos, mas o tempo da ignorância, Ele não leva em conta. Hoje, nesse momento, você está sendo conscientizado do que Deus quer e espera de você e de mim na questão fidelidade, na devolução do que pertence a Ele. Eu faço um convite a você. Decida ser fiel. Pregue a sua vida a Deus. Devolva a Deus o que pertence a Ele. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Experimente. O texto diz assim, provai e vede, né? E Deus nos convida a experimentar. Muito bem. Vamos agora ouvir uma música especial. Na sequência, nós estaremos encerrando o programa. Sonda-me, Senhor, e me
conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Muito bem, estamos de volta para encerramento do programa.
tema de hoje foi lindo, maravilhoso. Você ouviu uma música linda também. Eu pergunto a você, amigo ouvinte, você reconhece que Deus é o Criador, o mantenedor e o Redentor, todas as coisas? Você reconhece isso, amigo? Gostaria você também de ajudar na pregação do Evangelho, sendo um fiel dizimista, um fiel mordomo de Deus? E por último, estou decidido a devolver a Deus o dízimo, e o dízimo é 10%, é a 10ª parte, não é 8%, não é 15%, é 10% de tudo que o Senhor me der. Você quer tomar essa decisão na sua vida? Eu sei que você quer e você fez a melhor escolha. Eu quero entregar a sua decisão nas mãos de Deus. Ore comigo, vamos orar agora. Deus maravilhoso, obrigado por ser o nosso Criador, nosso mantenedor. Obrigado porque Jesus morreu para nos salvar. Senhor, abençoe esse amigo. E talvez ele esteja, esse amigo, essa amiga, passando por uma dificuldade agora. Dificuldade até financeira. Dificuldade na saúde, na família, talvez. Senhor, ajude-o a entender que a fidelidade a Ti muda o nosso quadro. Esse amigo e essa amiga possam tomar a decisão agora de ser fiel, entregando o que pertence ao Senhor. E quando passar por problema, passar pelas águas, pelo fogo, dizer, Senhor, eu sou fiel a Ti. Sou Teu filho, sou Tua filha. Por isso eu reclamo a promessa de que o Senhor faz de abençoar, abrir as janelas do céu. Ó querido Deus, eu entrego esse amigo e esta amiga nas Tuas mãos, orando em nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o programa Ensino Jesus chega ao fim e voltaremos na próxima semana. E agora nos despedimos dizendo assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Até a próxima semana.